Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto chamado O Deus que Desperta Potenciais. Então, esse texto, ele não é meu. Não foi eu quem escrevi. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu possas cuidar do nosso coração para que nós possamos entender aquilo que Tu queres nos dizer. Que possamos realmente aprender de Ti, aprender contigo e colocar em prática. Amém. Bom, irmãos, então o texto hoje é bastante extenso. É um texto de Juízes 6. Então, nós vamos lá ler juntinhos a história de Gideão, tá bom? Então, diz assim, tá? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução bem mais fácil de entender. Mas os irmãos, então, podem seguir aí nas suas Bíblias como acharem melhor, tá bom? Então, vamos lá. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram, o Senhor, por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui na terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor deu ordem a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Aí Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Aí Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima.
Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje, esse altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá, arrancada, e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo de sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Aserá derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntaram: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joás disse a todos que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jurubaal, pois Joás tinha dito: que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias da Abiezer foram juntar-se a eles. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para liderar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que eu disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangados comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se O Deus que Desperta Potenciais. Quem escreveu foi o pastor Felipe Pereira. E ele escolheu o versículo 12 para ser o versículo-chave, que diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Bom, então o texto diz que os últimos 7 anos tinham sido muito, muito difíceis para os israelitas. As plantações deles foram saqueadas, os seus animais mortos, suas cidades queimadas, sua esperança roubada. Então os midianitas eram um povo numeroso, e eles vinham com enxames, como se fossem enxames de gafanhoto, descendo a serra, impondo a destruição e fome por onde passaram. Nós lemos no texto, né? Não sobrava nada, nenhum único animal para que eles pudessem viver. Então, dentre os apavorados está Gideão, o mais frágil dos frágeis, que de tão frágil esconde-se para malhar trigo.
Então o Gideão, ele malhava trigo num lagar, num lugar onde se pisavam as uvas. Para quê? Para que os midianitas não percebessem que ele estava ali malhando o trigo. Então, a proposta do anjo do Senhor parece uma brincadeira. Como seria possível que Gideão liderasse o povo de Israel nessa grande batalha, né? É inimaginável. E ainda o anjo tem a ousadia de dizer que ele faria isso com a força que ele tinha, né? Algumas traduções dizem assim: vai na tua força. Então, Gideão se acha assim super impotente, né? Ele é um. O que ele é perto do problema que existe e que precisa ser enfrentado? Então ele vai e pede comprovações e demora a entender que Deus tinha escolhido o Gideão, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, com toda a sua incredulidade, com aquilo que ele era, Deus tinha escolhido Gideão. Não era outro que Deus queria. Então, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar seu potencial. Não percebem que podem ser úteis para fazer muitas coisas para o Senhor. As pessoas, ao se olharem no espelho, só veem suas fragilidades e seus defeitos. E não conseguem assim perceber a sua capacidade, não conseguem perceber que tem valor, que pode ser útil, porque não entende que tudo o que ele pode ter de capacidade, de despreendimento, vem do Senhor. Então, tudo que ele tem vem de Deus. E é por isso que cada um de nós somos gigantes. E a mesma coisa era no caso de Gideão. Então, Deus deseja despertar em nós essa potência exponencial, essa grande potência. Mas a gente precisa estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Se a gente não ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, ministrando no nosso coração, a gente não consegue agir de acordo com o comando de Deus, né? Então, às vezes, a gente olha para dentro de nós e fala assim: não, eu não sou nada, eu não tenho nenhum valor, eu não tenho nada de bom para oferecer. Inclusive, uma história que todo mundo conhece é aquela história de Hans Christian Andersen, a do patinho feio. Lembram-se dessa história? A pata teve lá 5 ovos, 4 ovos nasceram rapidamente, os patinhos espertos, amarelinhos, e o quinto ovo já demorou um pouco para nascer, e a pata ficou pensando, por que será que ele está demorando tanto para nascer? Quando o patinho nasceu, era um patinho feio, feio demais, preto, que coisa horrível. A pata falava, não, esse patinho não pode ser meu. Como que posso ter dado à luz a um pato tão feio? E todo mundo tirava um sarro da dona Pata, né? Inclusive as amigas dela falavam, nossa, pregaram uma peça em você. Como que pode, né? Um pato feio desse. E o patinho sofreu toda sorte de vergonha e de bullying e de perseguição, porque todo mundo dizia que ele era muito feio e não tinha nada para estar entre eles, era desengonçado. E o patinho fugiu e ele passou o inverno numa casa lá que ele encontrou e foi acolhido lá pelos donos da casa. Mas quando chegou a primavera, o gato veio, enganou os donos da casa e acabou expulsando o pobre do patinho feio. E ele chorava muito, chorava demais, até que ele foi para perto do lago e se escondeu lá entre os juncos, tão entristecido. E aí umas crianças estavam ali perto e começaram a gritar, nossa, que lindo! Olha, um novo visitante, que maravilha! E o patinho, será que é comigo? Pois é, quando ele se olhou no espelho das águas, na sua imagem refletida no lago, o que ele viu? Um lindo cisne branco, ou um lindo cisne negro. Então o que acontece? Às vezes a gente acredita que não tem potencial, né? Que nós somos os patinhos feios do reino de Deus, né? Que o Senhor deu para um aquela capacidade de cantar, para o outro de falar, para o outro
de ensinar. Enfim, cada um tem uma capacidade, mas eu sou o patinho feio do Senhor. O Senhor não me deu nada. E a gente não sabe que nós temos potencial e somos cisnes, aquele cisne negro maravilhoso que a gente contou nessa historinha que todo mundo conhece. Então, o patinho feio tem potencial para ser um grande cisne. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que crer nesse Deus que desperta potenciais e que nós possamos realmente servi-lo. Nosso manancial termina assim: eu e você podemos fazer muito mais do que acreditamos poder. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.